A genealogia da moral de Nietzsche tem o intuito de demonstrar que doutrinas morais reverenciadas como verdadeiras não são fixas ou eternas. Ele entende que há algo de autoalienador na história da moralidade e irá utilizar discussões genealógicas quase históricas para subverter a confidência dos sistemas de crenças tradicionais. Para isso, ele irá questionar não apenas a verdade destas crenças, mas o valor da própria moralidade. Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor, bem e mal? Dessa forma, o próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. Nietzsche pretende, primeiro, demonstrar e demolir o fundamento metafísico pelo qual os valores da tradição cristã se erigiram, e segundo, demonstrar que esta construção não é divina, mas histórica e humana. Quando falamos em fundamento metafísico, é difícil não nos lembrarmos de Kant e sua fundamentação da metafísica dos costumes, que nada mais é do que a busca e fixação do princípio supremo da moralidade, a que constitui só por si no seu próprio propósito uma tarefa completa e bem distinta das demais investigações morais. O trabalho de Kant é metafísico, no que ele investiga a ideia e os princípios de um objeto que não pode ser descoberto no reino da experiência, chamado vontade pura. Nietzsche irá se opor a tal metafísica, dizendo que há a natureza mais instável do que a ciência pode aceitar. O tratamento genealógico de Nietzsche das ideias morais tem o intuito de perturbar a pretensa pureza da moral e a pressuposição dos fundamentos da moral pela sugestão de um olhar diferente para o contexto histórico dos valores morais. Para compreendermos como Nietzsche pretende encaminhar a sua discussão, precisamos averiguar um termo-chave de sua filosofia, a vontade de poder. Segundo Miller Lauter, a vontade de poder não é um caso especial do querer. Uma vontade em si, ou como tal, é uma pura abstração. Ela não existe factualmente. Todo querer é, segundo Nietzsche, querer algo. Esse algo posto, essencial em todo querer é poder. Vontade de poder procura dominar e alargar incessantemente seu âmbito de poder. Alargamento de poder se perfaz em processos de dominação. Por isso, querer poder não é apenas desejar, aspirar, exigir. A ele pertence o afeto do comando. Comando e execução pertencem a um da vontade do poder. Na genealogia, a vontade de poder é a ideia de que toda afirmação é também uma negação, que toda condição ou asserção de um significado deve trazer algum outro, algum obstáculo ou contra-força. Isso fica claro quando percebemos que os valores cristãos sucederam em recolocar os valores nobres pela elevação dos valores do sem poder, do fraco e do comum para um status maior. Tanto a moral do nobre quanto a moral do escravo são expressões da vontade de poder. O nobre concebe a noção de bom de si mesmo como sinônimo de belo e nobre. Nietzsche vai buscar esse sentido na própria etimologia grega da palavra ágathos, bom, cujo superlativo é aristos, melhor, palavra que também significa nobre em grego. O ruim é o homem comum, destituído de nobreza, sem nome e sem fama. Segundo Nietzsche, a transvalorização se dá a partir do ressentimento judeu, do escravo, que tem o mal como o bom da outra moral, a moral nobre. O ruim é, portanto, uma criação posterior, contrário ao mal, que é o começo, o autêntico feito na concepção de uma moral escrava. Como são diferentes as palavras mal e ruim, ambas aparentemente opostas ao mesmo sentido de bom. Dessa maneira, se faz uma inversão dos valores. Onde antes havia o bom, o nobre e o forte é, na moral do escravo, substituído pelo mal. O bom passa a ser o homem comum, fraco, porém piedoso e temente a Deus.
De acordo com Nietzsche, a moral do povo discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou não a força. A liberdade não consiste em separar a mesma coisa em duas, duplicando a ação e chamando uma parte de causa e a outra de efeito, como se faz com o raio e o trovão, mas em entender que ambas são a composição de uma mesma força. Tal separação leva à sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade, quando na verdade a ação é tudo. A constituição da liberdade está no próprio cerne da natureza própria de cada um. No entanto, a doutrina do livre-arbítrio e da responsabilidade estabelecida pela moral do escravo demonstra o quanto esta moral não estava satisfeita simplesmente com a retificação, mas ela quer converter a moral do nobre para a perspectiva do escravo, de tal maneira que o forte queira renunciar a seus modos de vida e formas de poder mundanos. A moral do ressentimento irá criar uma íntima relação entre culpa e dívida, que na língua alemã se resuma a uma única e mesma palavra, Schuld. Surge o homem responsável que relaciona o sentimento de justiça à máxima segundo a qual o criminoso merece castigo porque podia ter agido de outro modo. O não esquecimento de uma dívida se firma na memória pela dor. Dessa forma, Nietzsche demonstra que a maneira pela qual se era explicado o castigo como feito para expiar a pena cometida, na verdade, em nada explica sua origem, pois o castigo não foi inventado para castigar, assim como a mão não foi feita para pegar e o pé para andar. Todos os fins, todas as utilidades são apenas indícios de que uma vontade de poder se assenhoreou de algo menos poderoso e lhe imprimiu o sentido de uma função. Segundo Nietzsche, o castigo se apresenta sobre dois aspectos. Primeiro, o duradouro, o costume, o ato, uma certa sequência rigorosa de procedimentos. Segundo, fluido, um sentido, o fim, a expectativa ligada à realização desses procedimentos. O castigo teria o valor de despertar no culpado o sofrimento da culpa. Nele se vê o verdadeiro instrumento dessa reação psíquica chamada má consciência. Seria a má consciência uma doença que infecta o homem quando este foi definitivamente encerrado no âmbito da sociedade e da paz. Se Nietzsche tiver razão, não há motivo real para se pensar uma moralidade na própria natureza do homem, mas somente no seu sentido social e cultural. A moral não tem, portanto, sua fundamentação em paradigmas metafísicos, mas é humanamente construída através do próprio movimento da história.